Estamos começando mais um Direto do Campo. Sejam muito bem-vindos a esse programa que é transmitido aqui pela TV Artes, canal 19.1, em parceria com a Escola de Negócios da Unifage. E hoje, falando de negócios, nós vamos falar em economia. Economia que mexe aí com a vida de todo mundo. Não é isso, professor Rogério? Exatamente, Mauri. A gente está trazendo o professor Edson Batista, da disciplina de economia aqui, de marketing, de administração também. E a pergunta, logo de cara assim, professor, é como voltar a crescer? Como o país faz para voltar a crescer? Claro que ninguém tem bola de cristal ou um cubo mágico, nada disso, mas assim, como voltar a crescer? Pensando na parte econômica. Ok. Prazer, né, estar aqui para poder manifestar mais uma vez, né, uma ideia, alguns pensamentos a respeito disso. O professor Edson, que é especialista, professor, de economia, né? Eu dou aula aqui de macroeconomia, microeconomia, né, e algumas disciplinas associadas à logística e marketing, né, na universidade, né. Então, economia, como não é uma ciência exata, então não existe aquela fórmula que você faça uma conta e no final ele dá um resultado, onde se eu fizer a conta, vai ser o mesmo resultado para vocês. Então, por isso é que existem racionais diferentes, né, dependendo da escola que é a economia, né. Entretanto, a experiência, né, os resultados que já tiveram no mundo com relação à economia, do que foi implantado versus o resultado obtido, ele já tem um histórico que pode ser dito o que dá certo e o que não dá certo, né? Então, baseado nesse histórico, é que é possível errar menos, exatamente. A gente saber o que é possível, não é possível, em função de outras experiências que já tiveram pelo mundo, né? É porque é cruel a gente fazer a pergunta, né? Como voltar a crescer, como se fosse simples. Exato, mas acho que tem ainda mais para o Brasil. Né, tem caminhos para... Sem dúvida. E principalmente porque nós, no Brasil, nós não tivemos situações tão catastróficas quanto outros países tiveram, que passaram por 2 guerras mundiais de maneira muito, vamos assim... devastadora também. Exatamente, muito ruim para eles, não somente na economia, mas como nas suas próprias riquezas. Nós não tivemos exatamente isso, né? Nós ficamos afastados de tudo isso. Então, uma das coisas que ele é bastante importante e que é muito caracterizado em todos os países é que não existe país que consiga crescer, se desenvolver, se não houver investimentos. E esses investimentos são investimentos de forma generalizada. Ele não é investimento num único setor da economia, é em todos os setores da economia, né? Então, eles são investimentos em máquinas, em terras, em industrialização, em empreendedorismo, em tecnologia. Ele tem que haver uma ampla investimento. Exatamente. Por quê? Porque eles trazem os benefícios que os investimentos trazem, que é o quê? Que é o emprego, que é o aumento da renda, que é a distribuição da renda. Ele traz tudo isso paralelamente, né? Eu posso voltar um pouquinho atrás, assim, professor? Até para o aluno que está usando esse material como estudo, objeto de estudo da sua disciplina ou de outras disciplinas também, né? Existem modelos diferentes no mundo, né? Alguns... E exemplos de dando certo ou errado desses modelos todos, né? O senhor conseguiria citar alguns deles? Como, sei lá, Portugal, China, Estados Unidos? Isso. Que eles são modelos diferentes, né? Certo. Como a gente fala aí nas aulas, né? Independente do modelo econômico que existe no mundo, né? Os típicos capitalistas, que é a maioria dos países no mundo, né? Vide Brasil, Estados Unidos e a maioria dos países europeus, né? Japão. Vide os países socialistas, né? Que os escandinavos, né? Onde tem Noruega, aqui embaixo tem Portugal e tem vários outros países que são socialistas. E tem aquele misto que ele é o mais, vamos assim, é uma quantidade menor de países, que são aqueles que estão migrando para o capitalismo, mas ainda não chegou na totalidade, que nem é o caso da China, né? Independente de qualquer um deles, existe vamos assim, uma situação que ela é notória para qualquer estudioso de economia, porque há necessidade de você ter muito sedimentado as metas macroeconômicas.
né? E essas metas macroeconômicas, você pode ver que todos esses países de sucesso, né, hoje pelo mundo, ele tem a sua macroeconomia em dia. Independente do sistema econômico. Independente do sistema econômico, né? Então não estamos nem discutindo aqui o sistema econômico. Agora, e por quê? Porque ao longo do tempo houve um consenso, né, e por isso está em todos os livros de economia, tanto do Brasil quanto do mundo inteiro, existe um consenso de que você, tendo um país com distribuição de renda, você tendo um país com estabilidade nos preços, né, inflação baixa, você tendo um país com o chamado pleno emprego, você obtém, ou com crescimento, também esses são os pilares. São os pilares, são as metas, com o crescimento econômico, né, que é ali basicamente medido pelo PIB, né, então você tendo um PIB, né, positivo todo ano, ele faz com que você tenha condições equalitárias entre a sua população. Distribuição de renda. Distribuição de renda, exatamente. Acesso à saúde, exatamente, a serviços básicos. Exatamente. Educação. Inclusive ele é consenso quando que um país ele tem uma situação econômica boa, tem até numericamente assim, existe um consenso no mercado. É quando existe um crescimento econômico medido através do PIB na ordem de 2%, quando você tem o pleno emprego, né, que gira em torno de 5% de desemprego, quando você tem uma inflação na ordem de 1 a 3%, e quando você tem uma taxa básica de juros na ordem de 1 a 3%. Então, se você pegar os países que estão em condições econômicas boas, eles estão nessa faixa. Isso é o ideal. Esse é o ideal. Então, se você for ver uma França, uns Estados Unidos, um Japão, ele tem esses números, Quais em torno desses são os números números. do Brasil hoje? Isso que eu ia falar, agora vamos trazer para o Brasil, né? Onde que o Brasil em que posição o Brasil está nessas metas aí, né? O Brasil hoje, ele tem uma meta do PIB que ela tem sido reduzida, né, pelos especialistas quase que nem mensalmente, né, a cada 20 dias aparece uma nova previsão. Foram, né? 16 vezes 16 a meta. alterações. A última agora foi de 0,8%, né? 8% de crescimento. Então, ela vem reduzindo. E normalmente quando vem uma previsão, ele vem sempre uma previsão otimista, né? Então, se é 0,8 é porque provavelmente seja 0,5, né? Bom, então o PIB nosso, ele teve durante bastante tempo um PIB positivo, tornou-se negativo ali a partir de 2015, 2016, aí tornou-se a ficar positivo, mas muito pequeno, né? E hoje está se prevendo um 0,8 para 2019, né? Não é dos melhores. A inflação, ela está na ordem aí de 4,5%, mas que é uma inflação boa, entretanto, é uma inflação num período de depressão. As coisas não conseguem mexer nos preços em função da dificuldade econômica de todo mundo. Ou seja, não aumenta preço por falta de demanda. Exatamente. Então não tem a demanda, não tem o emprego, não tem o dinheiro circulando no mercado, né? Então é uma inflação onde nós não sabemos exatamente qual que é a adequada, né, se a economia estiver funcionando normal, né? Então esses são os números que a gente trabalha. Agora tem outros que ele não é dos melhores, que é o déficit primário da economia, onde foi anunciado agora aqui em maio. O déficit de maio foi de 14,7 bilhões de reais, né? A meta do Brasil é de 139 bilhões de déficit, né? O correto seria nós trabalharmos com superávit. Significa o governo arrecadar mais do que gasta. Já há um bom tempo a gente já está trabalhando com gastando mais do que arrecada. E por isso foi colocado como meta deste ano, foi colocado no governo anterior como 139 bilhões a meta para fechar 2019. E só o mês de maio
foi mais de 10% disso, foi 14,7 bilhões de reais, né? Então esse é um número muito ruim. Por quê? Para que serve o superávit primário? Ele serve para pagar tanto a dívida pública quanto os juros da dívida pública. Então, quando você tem um déficit, você não está pagando. Então, ele está aumentando o tamanho da bola, né? Uma bola de neve que ela vai aumentando, né? Então, isso é muito ruim também para a economia. Agora, como que faz para que ele se torne positivo? É matemático. Professor, né? Esse assunto de como se tornar positivo, a gente vai fazer depois do nosso comercial. Pode ser? Ok, pode ser. Vamos a um rápido comercial. Fique aí para você saber mais informações sobre economia. O professor Edson vai falar aí de como poderia se tornar positivo, né? Esses nossos números. Tá bom? Fique por aí, a gente volta daqui a pouquinho.